leitura do livro A Chave Mestra, de Charles Haniel, parte 5. Depois de estudar esta parte atentamente, você verá que cada força, objeto ou fato imaginável é resultado da mente em ação. A mente em ação é pensamento, e o pensamento é criativo. Atualmente, as pessoas pensam mais do que nunca. Portanto, esta é uma era criativa, e o mundo está conferindo os maiores prêmios aos pensadores. A matéria não tem poder, é passiva e inerte. A mente é força, energia e poder. A mente molda e controla a matéria. Toda forma que a matéria assume é a expressão de um pensamento pré-existente. Mas o pensamento não realiza transformações mágicas. Ele obedece às leis naturais, coloca em ação as forças naturais, libera energias naturais, manifesta-se na sua conduta e nas suas ações, e as, por sua vez, reagem aos seus amigos e conhecidos, e por fim, a todo o seu ambiente. Você pode gerar pensamentos, e como pensamentos são criativos, você pode criar para si o que deseja. Pelo menos 90% da nossa vida mental é subconsciente. Então, os que não conseguem utilizar esse poder mental vivem com muitas limitações. O subconsciente pode resolver e resolverá qualquer problema para nós, se soubermos como orientá-lo. Os processos subconscientes estão sempre ativos. As únicas perguntas que ficam são: somos meros recebedores passivos dessa atividade ou podemos orientar conscientemente esse trabalho? Devemos ter uma visão do destino pretendido e dos perigos a serem evitados ou simplesmente nos deixar levar livremente? Vimos que a mente permeia todas as partes do corpo físico e que sempre pode ser direcionada ou influenciada pela autoridade da parte objetiva ou mais dominante da mente. A mente que permeia o corpo é em grande parte resultado da hereditariedade, que por sua vez é simplesmente o resultado de todos os ambientes de todas as gerações anteriores nas forças da vida, que são responsivas e estão em movimento contínuo. Entender esse fato nos permitirá usar a nossa autoridade quando nos depararmos com a manifestação de algum traço de caráter indesejável. Podemos usar conscientemente todas as características desejáveis que herdamos e podemos reprimir aquelas indesejáveis e evitar que se manifestem. Repetindo, essa mente que permeia nosso corpo físico não é só o resultado de tendências hereditárias, mas também o resultado dos ambientes domiciliar, social e profissional, nos quais milhares de impressões, ideias, preconceitos e pensamentos similares foram recebidos. Muitos deles de outras pessoas, resultado de opiniões, sugestões ou afirmações, muitos outros de nosso próprio pensamento, mas quase todos foram aceitos após pouca ou nenhuma consideração ou avaliação. A ideia parecia plausível. O consciente a recebeu e passou para o subconsciente, onde ela foi pega pelo sistema nervoso simpático e transferida adiante, e então passou a fazer parte do nosso corpo físico. A palavra tornou-se carne. É assim que criamos e recriamos constantemente a nós mesmos. Somos hoje o resultado dos nossos pensamentos antigos e seremos amanhã o que pensamos hoje. O que a lei da atração nos traz não são as coisas de que deveríamos gostar, aquelas que desejamos ou que outras pessoas têm, e sim nossas próprias coisas, aquelas que criamos com nossos processos mentais, seja de forma consciente ou inconsciente,
Infelizmente, muitos de nós criam tudo isso de modo inconsciente. Se estivéssemos construindo uma casa para nós mesmos, quão cuidadosos seríamos em relação ao projeto? Quão atentamente examinaríamos cada detalhe? Não avaliaríamos o material e escolheríamos apenas o bom de tudo? E ainda assim, por que somos descuidados em relação à construção do nosso lar mental, infinitamente mais importante do que qualquer lar físico, já que tudo o que pode entrar em nossas vidas depende da natureza do material utilizado na construção do nosso lar mental? Qual é a natureza desse material? Vimos que ele é o resultado das impressões que acumulamos no passado e guardamos em nossa mente subconsciente. Se essas impressões forem de medo, preocupação, inquietação, ansiedade, se foram decepcionantes, negativas, duvidosas, então a textura do material que teremos hoje será igual à do material negativo. Em vez de ter algum valor, esse material será embolorado e deteriorado, e apenas nos dará mais trabalho e causará mais inquietação e ansiedade. Estaremos sempre ocupados tentando remendar nosso material para que pareça pelo menos refinado. Mas se tivéssemos guardado apenas pensamentos corajosos, se tivermos sido otimistas e positivos, e se tivermos descartado imediatamente qualquer tipo de pensamento negativo, se tivermos nos recusado a fazer qualquer coisa com ele, e se tivermos nos recusado a nos associarmos a ele ou a nos identificarmos com ele, qual será o resultado? Nosso material mental será de melhor qualidade. Poderemos tecer qualquer tipo de material que quisermos. Poderemos usar a cor que desejarmos, pois sabemos que a textura é firme e que o material é resistente, que não se desbotará. E não teremos medo nem ansiedade com relação ao futuro, pois não haverá nada a esconder, nenhum remendo a ser disfarçado. Esses são fatos psicológicos. Não há teoria ou suposição com relação a esses processos mentais. Não há segredo, na verdade. Eles são tão simples que qualquer um consegue entendê-los. O que se deve fazer é uma faxina em nosso lar mental, e isso deve ser feito todos os dias para manter a casa limpa. A limpeza mental, moral e física é absolutamente indispensável se quisermos fazer progressos de qualquer tipo. Quando esse processo de faxina do lar mental tiver sido concluído, o material restante será adequado para a criação do tipo de ideias ou imagens mentais que desejamos criar. Existe uma propriedade belíssima esperando para ser reivindicada. Ela tem vários acres e abundantes plantações, água corrente e excelentes árvores e se estende até onde a vista alcança. Existe uma mansão alegre e espaçosa, com quadros raros, uma biblioteca com grandes títulos, rica tapeçaria e todo luxo e conforto. Tudo que o herdeiro precisa fazer é reivindicar a herança, tomar posse e usar a propriedade. Ele deve usá-la. Não pode deixar que ela se degrade. O uso é a condição para que ele tome posse dela. Se negligenciá-la, perderá a sua posse. No domínio da mente e do espírito, no domínio do poder prático, essa propriedade é sua. Você é o herdeiro. Você pode reivindicar a sua herança, tomar posse e usar essa propriedade. Poder sobre as circunstâncias é um dos seus frutos. Saúde, harmonia e prosperidade são ativos no balanço da propriedade. Equilíbrio e paz lhe são oferecidos. Você só tem o trabalho de examinar e colher os frutos. Isso não exige nenhum sacrifício, exceto a perda de suas limitações, de sua servidão e de sua fraqueza. O manto dos privilegiados é colocado em seus ombros e o cetro em sua mão.
Para ganhar essa propriedade, 3 passos são necessários. Você deve desejá-la profundamente, você deve reivindicar o seu direito, você deve tomar posse. Admita que essas não são condições muito difíceis. Você já está familiarizado com a hereditariedade. Darwin, Huxley, Haeckel e outros cientistas já apresentaram uma montanha de provas de que a hereditariedade é uma lei que faz parte da criação progressiva. É a hereditariedade progressiva que dá aos seres humanos uma postura ereta, seu poder de movimento, os órgãos digestivos, a circulação sanguínea, a força muscular, a força nervosa, a estrutura óssea e muitas outras faculdades no campo físico. Existem fatos ainda mais impressionantes com relação à hereditariedade da força mental. Todos constituem o que chamamos de herança humana. Mas há uma herança que os cientistas não descobriram. Ela é anterior a esta, por trás de todas as outras pesquisas, a ponto de esses cientistas jogarem as mãos para cima em desespero, dizendo que não conseguem explicar o que veem. Esta herança divina é encontrada em toda parte. É a força benigna que dita a criação primordial. Descende direto do divino. Vem direto para cada ser criado. Gera vida. O que os cientistas nunca conseguiram fazer nem jamais conseguirão. Ela se destaca entre todas as forças supremas. É inalcançável. Nenhuma herança humana se compara a ela. Nenhuma herança humana está à sua altura. Essa vida infinita flui através de você. Ela é você. Suas portas de entrada são a faculdade que compõe a sua consciência. Manter essas portas abertas é o segredo do poder. Não vale a pena fazer esse esforço? O fato é que a origem de toda a vida e de todo o poder está dentro de você. Pessoas, situações e acontecimentos podem surgir necessidades e oportunidades, mas o discernimento e a força e o poder para entender a essas necessidades estão dentro de você. Evite falsificações. Construa bases sólidas para a sua consciência, com as forças que fluem diretamente da fonte infinita, a mente universal, da qual você é imagem e semelhança. Aqueles que tomarem posse desta herança jamais serão os mesmos outra vez. Eles tomarão posse de um senso de poder com o qual jamais haviam sonhado. Eles nunca mais voltarão a ser tímidos, fracos, hesitantes ou medrosos. Eles estão ligados eternamente à onipotência. Algo dentro deles despertou. Eles descobriram, de repente, que possuem um enorme poder latente que até então desconheciam. Esse poder vem de dentro, mas não podemos recebê-lo se não o dermos. Usá-lo é a condição para podermos herdá-lo. Cada um de nós é o canal pela qual o poder onipotente assume formas distintas. Se não dermos esse poder, o canal fica obstruído e não conseguimos mais recebê-lo. Isso é verdade em todo o plano da existência, em todo o campo de trabalho e em todos os caminhos da vida. Quanto mais dermos, mais receberemos. O atleta que deseja ficar mais forte deve usar a força que já tem. E quanto mais força ele usar, mais conseguirá. O financista que deseja ganhar dinheiro deve usar o dinheiro que já tem, pois só usando o que possui conseguirá ganhar mais. O comerciante que não mantém à venda seus produtos logo não terá mais como comprar mais mercadorias. A empresa que não presta um serviço eficiente logo perderá seus clientes. O advogado que não ganha causas logo perderá seus clientes. E assim é por toda parte. O poder depende do uso devido do poder que você já tem.
O que é verdade em qualquer ramo de negócio, em qualquer experiência de vida, é a verdade do poder qual resulta qualquer poder conhecido entre os seres humanos. O poder espiritual. Tire o espírito e o que resta? Nada. Se o espírito é tudo que existe, do reconhecimento desse fato dependerá a capacidade de demonstrar todo o poder, seja ele físico, mental ou espiritual. Tudo o que possuímos é resultado da atitude mental cumulativa ou consciência de dinheiro. Essa é a varinha mágica que lhe permite receber a ideia, e então ela elaborará planos para que você os execute, e você gostará tanto da execução quanto da realização e dos resultados. Vá agora para o ambiente que sempre usa. Sente-se no lugar habitual. Assuma a mesma posição de antes e escolha mentalmente um lugar que evoque sensações agradáveis. Crie uma imagem mental detalhada desse lugar. Veja as construções, o terreno, as árvores, seus amigos, tudo o que tiver relacionado. No início você pensará em tudo que há sobre a terra e o sol, exceto no ideal do qual deseja se concentrar. Mas não deixe que isso o desanime. A persistência leva à vitória, mas a persistência requer que você faça este exercício todos os dias, sem falta. A leitura continua no próximo áudio.